Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele se espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como as ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que os tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo e a morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós a minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos
tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e a zombaria dos vizinhos, e o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sois vós, sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai a serena vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome,
exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas, levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me der? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás. O sumo sacerdote naquele ano foi Caifás, que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei a claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo, eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César.
Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, os discípulos a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus,
vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando a palavra de Deus que acabamos de escutar, hoje estamos no segundo dia do Tríduo. E esse é o dia que nós poderíamos dizer o dia da entrega total de Jesus. Jesus, na sua caminhada, ele não pulou etapas. Quando assumiu por completo a nossa humanidade, tendo a condição divina, mas viveu na sua plenitude a nossa humanidade, menos o pecado, menos a infidelidade a Deus, ele foi dando passos. E nada estava programado como programamos uma máquina. Aquilo que Jesus dizia, aquilo que ele falava, era diante da circunstância e da situação que ele se encontrava. Cada passo, cada etapa era um momento diferente. E é impressionante perceber que a cada passo, a cada etapa vencida ou caminhada por Jesus, ele sempre estava diante do sofrimento de alguém. Jesus buscava sempre trazer de volta aquele que estava fora, estava excluído de um processo social. O que tira alguém fora do processo social? Somos nós mesmos, os homens. Os homens que constroem armas gastam milhões, trilhões para se armar. E constroem muros e muros para não ver o outro, para separar o outro. Construir armas, construir muros para separar. Jesus veio para incluir, para unir. Aí de repente, depois da construção desses muros, achando que tinha o poder para construir muros e muros de separação, que iam separando a humanidade, as pessoas uma das outras, depois de ter construído muitas armas, aí chegou um vírus, e que não respeitou
esses muros e estas armas que foram construídos. Milhões, trilhões. Um vírus, ele chega e não adiantou construir muros, mais muros para separar o homem, para separar as pessoas, armas e mais armas. Eu digo isso porque o que ocorreu com Jesus foi justamente a construção de muros e armas que ceifaram a sua vida. Foi a construção de um mal tão profundo que tirou a vida de Jesus, porque não estava programado para que ele morresse daquela maneira. Cada passo, cada etapa, Jesus vivia na sua intensidade, e sempre incluindo, e sempre trazendo pessoas para dentro do processo social. O mal, quando ele vai se organizando, a tendência é, com certeza, a separação. A separação, o sofrimento e a morte. Hoje nós vivemos uma situação de isolamento, como eu disse. Em cada momento da história é importante a gente meditar. Por que tudo isso acontece? Voltamos para as nossas casas, construímos armas, mais armas, levantamos muro, mais muro, chegou um vírus que não respeitou nem muros e nem armas, e ataca todos. É o vírus da morte. Para nós, homens de fé e mulheres de fé, é sempre um sinal, porque a palavra de Deus, ela deve ser entendida dentro do contexto que nós estamos vivendo. Não foi diferente o que aconteceu com Jesus. Talvez a atrocidade, o mal maior, recaiu sobre aquele inocente. Hoje, antes do vírus, de chegar o vírus, quantas crianças pagavam pelos nossos pecados, morriam inocentemente, balas perdidas, uma estupidez humana, nada parava, um vírus parou. As coisas, elas acontecem por acaso para aqueles que não têm fé, para homens e mulheres que têm fé, é providência divina. É o grande sinal de Deus para a humanidade. Aonde está o amor? Não está sendo amado. Esse Cristo que hoje se entregou por nós, é para nos vivermos na nossa casa, na nossa família, amando, respeitando uns aos outros. Então, celebrar esse momento da paixão é trazer de volta aquilo que Jesus fez e Ele refaz a cada instante, para dizer para nós: eu morri na cruz por você, e você está agindo de acordo com a vontade de Deus? Ou você continua fazendo as mesmas coisas, matando, destruindo, fazendo o outro sofrer, né? O profeta Isaías, ele vai dizer aqui, talvez eu nem encontre, né, que Jesus, ele carregou, né, o profeta logo na primeira leitura, ele vai dizer que a situação do Cristo sobre nós, né, que aquele sofrimento, a verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado,
mas ele foi ferido por causa de nossos pecados. Jesus morreu não porque era masoquista, porque gostava do sofrimento, mas ele morreu por cada um de nós. Então que essa sexta-feira da paixão, celebrando a paixão de Jesus, esse que assumiu as nossas dores, nós também queremos a ele colocar as nossas dores do isolamento, as nossas dores que passamos por hoje, nos dias de hoje. Não é momento de jogar culpa se é isso ou se é aquilo, mas é sempre importante pensar: as coisas não acontecem por acaso, é Deus que age na história da humanidade e sempre agiu. Que possamos tirar uma grande lição, um grande ensinamento desse momento. Por que não escapou ninguém? Por quê? Toda a humanidade sofre esta chaga, sofre esta dor, cada uma num tempo, cada uma num momento, mas é toda a humanidade. E Jesus não morreu por um, Jesus morreu por toda a humanidade. Foi por todos que ele morreu. Então que a sexta-feira da paixão e morte de Cristo que estamos celebrando seja marcada para a nossa vida, que este nosso sofrimento, muitas vezes cansados, já abatidos em nossas casas, porque temos sim a nossa família, temos que ficar em casa, mas temos o nosso trabalho, temos os nossos afazeres, tudo isso vai nos abatendo e nos cansando, e as dúvidas aumentam. Que esse nosso sofrimento, dessa angústia, possa ser colocado hoje na sexta-feira no sofrimento de Cristo, para ter um sentido de que amanhã, ao superarmos este processo, nós sejamos melhores do que ontem, nós sejamos cristãos melhores do que nós éramos antes dessa pandemia. É um grande sinal e um grande momento da gente olhar a nossa fé, para que colocamos hoje o nosso sofrimento no sofrimento de Cristo, mas com esse olhar, com essa certeza de que o amanhã nós temos que ser melhor, nós temos que amar mais. Nós temos que amar mais, assim como Cristo amou e amou até o fim, cumprindo todas as etapas até dizer: tudo está consumado. Não deixou nada para trás. Cada situação, uma palavra firme, que trazia sempre o conforto, a liberdade e, sobretudo, a misericórdia. Esse é o tempo onde a solidariedade e a misericórdia é que deve prevalecer, para que possamos sair mais fortes desta situação. Que Deus nos abençoe e confirme o seu amor sobre nós. Amém. Apresentemos a Deus a oração universal da Igreja. A salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes dessa verdade, rezemos por todos os povos e nações, para que ressuscitem para uma vida nova. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé,
e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso arcebispo Odilo e seus bispos auxiliares, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, revelai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e dos laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, os quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejam no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que,
tendo-vos encontrado só, em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhe dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos senhores dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da atual pandemia, oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem esta pandemia, alivia a dor dos que sofrem, dá força a quem está ao seu lado, acolhe na sua paz os que já pereceram, e para todo este tempo de tribulação, faz com que todos encontrem o auxílio da sua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação. Vinde, adoremos.
Povo meu que te fez eu, dizem que te conquistei. Porque a morte me entregastes, em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparastes bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantava, tu plantaste a lança em mim. Águas doces, foste amargo até o fim. Flagelei por ti no Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E agora, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno em que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta oração que segue, para todos nós que estamos em casa, pedindo sempre mais as bênçãos de Deus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, as nossas famílias que estão em casa, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção,
se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os nossos avisos. Amanhã, terceiro dia do nosso tríduo. Nós temos ainda hoje, as 7 palavras de Cristo às 19 horas, que todos possam acompanhar. Hoje é um dia de oração, um dia de encontro comigo mesmo, conosco mesmo, mas também com a nossa família, e revendo tudo que Cristo fez por nós. Sabe, sempre ter ciência de tudo que Ele fez foi para o nosso bem, por amor, para que nós pudéssemos sempre estar na presença de Deus. Então, às 19 horas de hoje, nós temos as 7 palavras. Amanhã nós temos a missa às 19 horas. A missa da ressurreição, a missa da luz. Às 19 horas no domingo, às 10 horas, a missa de Páscoa. Mais algum aviso? Então, que Deus continue nos abençoando.